Olá! Hoje leremos o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, que diz assim: Levantando-se Jesus, partiu dali para os termos da Judeia e para além do Jordão, e de novo as multidões se reuniram em torno dele, e tornou a ensiná-las, como tinha por costume. Então se aproximaram dele alguns fariseus e, para o experimentarem, lhe perguntaram: É lícito ao homem repudiar a sua mulher? Ele, porém, respondeu-lhes: Que vos ordenou Moisés? Replicou eles: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar a mulher. Disse-lhe Jesus: Pela dureza dos vossos corações, ele vos deixou escrito esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, os discípulos interrogaram-o de novo sobre isso. Ao que ele respondeu: Qualquer que repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então lhe traziam algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dai-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso dessas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Jesus, então, olhando ele em redor, disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se maravilharam dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Com isso, eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si: Quem pode então ser salvo? Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba com 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, e em irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que serão últimos serão primeiro. Ora, estavam a caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles se maravilhavam e os seguiam atemorizados.
De novo tomou consigo os 12 e começou a contar-lhe as coisas que lhe haviam de sobrevir, dizendo: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e hão de escarnecê-lo e cuspir nele, e açoitá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ressurgirá. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. Ele, pois, lhe perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Conceda-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizado no batismo em que eu sou batizado? E lhes responderam: Podemos. Mas Jesus lhe disse: O cálice que eu bebo, há vez de bebê-lo, e o batismo em que sou batizado, há vez de ser batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabei que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoriam, e que sobre eles os seus grandes exercem autoridade. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Depois chegaram a Jericó, e ao sair, ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estavam sentados junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chame-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisso, lançando-se de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe ao cego: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida.